Você sabe como o DNA fica dentro da célula? Vem comigo que eu vou te contar. Você provavelmente aprendeu na escola que o DNA tem esse formato de X da imagem, o qual a gente chama de cromossomo. Bom, de fato ele tem. Porém, ao contrário do que é ensinado, o DNA não se encontra nessa forma o tempo todo. Os cromossomos só se formam quando a célula está se dividindo e já nem há mais presença de envoltório nuclear nesse momento. Então essa imagem está completamente errada em relação aos cromossomos, porque o envoltório nuclear ainda está sendo representado, mesmo com eles já estando condensados. Mas então, como é que esse DNA fica dentro das nossas células? Quer entender melhor? Vem comigo que eu vou te explicar tudinho. Além do cromossomo, o DNA também é visto em sua forma de cromatina, a qual é presente durante toda a fase de intérfase dela. Ou seja, se ela não está se dividindo, o DNA está na forma descondensada, que é a cromatina. Olha só como é. Entretanto, essa imagem também está errada, porque a fita de DNA está sendo retratada como se fosse uma fita contínua e grandona, que contém todos os genes, mas também não é assim que funciona. O DNA não é contínuo, aleatório e gigante desse jeito, senão seria uma fita enorme e contínua. Como que os cromossomos iriam se formar? Se a gente tem cromossomos separados, então o DNA teria que se quebrar ao meio? Como que isso funciona? Fica menos condensado. Primeiramente, durante o ciclo celular, há duas fases, intérfase e divisão celular. E nessas duas fases, o DNA assume diferentes níveis de condensação. Na intérfase, ele fica menos condensado, e por isso ele está ativo na célula, porque é nesse momento que ela está fazendo constante tradução de proteínas. E esse DNA interfásico é aquilo que chamamos de cromatina. Já no momento da divisão celular, no começo da fase da prófase, o DNA começa a se condensar no conhecido cromossomo, os quais ficam completamente condensados na fase da metáfase. Olha só essa imagem que exemplifica todo o ciclo celular, bem como suas subfases. E como não se trata de uma fita contínua, mas sim 46 moléculas de DNA, é claro, no caso das células somáticas humanas, há 46 cromossomos dentro das células quando elas estão se dividindo. Inclusive, estas moléculas não ficam distribuídas de forma aleatória, como eu tinha dito antes. Dentro da carioteca, existem os chamados territórios cromossômicos, ou seja, cada cromossomo tem o seu lugarzinho para ficar, como mostra essa imagem. Ali, cada cor representa um parzinho de cromossomos, e eles não precisam necessariamente ficar perto um do outro, mas eles possuem o seu próprio território dentro do envoltório nuclear. Eles não ficam distribuídos de forma arbitrária. Resumo: o DNA possui dois formatos durante o ciclo celular, cromatina e cromossomos. Um é presente durante toda a intérfase e o outro somente na divisão celular. Além disso, os tais cromossomos não estão aleatoriamente posicionados dentro do núcleo, eles possuem os seus territórios. Então, qual que é a forma correta da gente representar o DNA dentro da célula? Bom, quando se fala de uma célula em intérfase, precisa-se representar os territórios cromossômicos da cromatina, certo? Essa cromatina ela está, obviamente, descondensada, mas ainda há seus territórios. Em uma célula que está em divisão, é possível representar os cromossomos, que se movimentam dentro da célula, então não necessariamente vão estar nos seus territórios cromossômicos. Então, uma representação da forma como o DNA está dentro da célula depende primeiramente de sua fase. E aí, gostou de entender melhor como o DNA fica dentro das células? Incrível, né? Bom, a explicação fica por aqui. Até a próxima, pessoal!